Então, no livro 50 anos depois, nós temos várias histórias pertinentes aos personagens do primeiro livro, há 2000 anos. Quem é o personagem principal do livro há 2000 anos? Quem é? Levanta a mão aí para falar, para o Ricardo levar o microfone. Quem é o personagem principal? Levanta a mão aí, alguém que leu o livro. Zeca Pagodinho, vai falar. Zeca Pagodinho? É o senador Públio Lentulus. Públio Lentulus. Ele é o personagem principal do livro há 2000 anos. E o que acontece com ele no livro 50 anos depois? Daqui para a Elaine que ela vai falar. Quem ele é nos 50 anos depois? Ele é o escravo Nestório. Ele é o escravo Nestório. Nestório. Ele é um escravo. No livro há 2000 anos, ele morre na erupção do Vesúvio em Pompeia, em Herculano. Soterrado, está cego. Ele com a escrava Ana, que fora testemunha das atrocidades a que fora submetida sua ama, a esposa do senador, a mártir Lívia, morre com ele na erupção do vulcão, em 70 depois de Cristo. Alguns anos depois, no caso o livro conta 50 anos depois, ele está na terra de novo, como um escravo. E qual é a característica desse escravo? Vem cá, Ricardo. Você que vai fazer o papel de escravo hoje. Vem aqui, Ricardo. Vá para lá, Ricardo. Põe o microfone na boca dela. Ele tem bastante conhecimento. Ele é um homem, se percebe que ao conversar com ele, ele conhece várias ciências, tanto que ele se torna, acho que é preceptor o termo que usa, né, da filha de uma das pessoas para quem ele está trabalhando, devido ao conhecimento que ele tem. Ele tem tanto conhecimento, como escravo, que ele recebe do dono da casa, do patrício romano, a incumbência de educar a filha deste homem. Ele é um escravo. Ou seja, você olha para um escravo, fala, que esse cara aí é um escravo, um ignorante. A nossa concepção da escravidão, que é aquela que nós convivemos no Brasil em alguns séculos, colocava sempre o negro, que veio da África, sem escola, sem instrução, como um animal de carga. Mas mesmo nestes casos, mesmo quando havia uma dificuldade do próprio negro adequar-se ao nosso modo de viver, entre os negros que vinham, muitos tinham um espírito dessa natureza. Porque naquele período, contam os espíritos, que os romanos, guerreiros, os militares, os que eram oficiais do exército romano, os que tinham as tarefas mais importantes naqueles processos de conquista dos povos circunvizinhos, onde a violência imperava sobre todos eles, e eles tomavam, derrubavam, faziam estradas, iam fazendo tudo, e depois morriam, eles renasceram nos povos africanos. E foram feitos escravos pelas nações civilizadas, entre aspas. Foram caçados e foram feitos escravos, inclusive pelos próprios negros da África. Não pense que eram os brancos que desciam do navio, entravam no mato lá na África para caçar escravos para as fazendas. Não. Os negros mesmo na África faziam isto. Forneciam mão de obra negra que eles caçavam, eles prendiam e vendiam para o homem branco para eles terem recursos, para eles terem dinheiro, para terem poder. E aí eles vinham para cá, e eram espíritos às vezes muito guerreiros, muito lúcidos, com muito discernimento das coisas. Por quê? Porque eles não eram primitivos. Estavam no mundo primitivo, civilizatoriamente falando, um dos continentes mais pobres, no meio do mato, vivendo
na natureza, mas eles não eram aquilo. Carregavam com eles toda a experiência de um dirigente de coorte romana, de um soldado categorizado no império, que desencarnou e precisou ser posto exatamente para agora passar pela situação de escravo que ele fizera os outros passar. A mesma coisa acontece com Nestório. Carrega ele a marca da escravidão, seja por ter sido preso, ou por ter recebido no renascer essa condição, mas ele precisava perder todo aquela pompa do senador romano. Mas ele não perdeu o conhecimento, a maturidade que o espírito dele já havia conquistado. Então, apesar de ser escravo, ele tem conhecimentos, tem saberes que invejam, que despertam nos poderosos daquele período o desejo de trazê-lo para o seio da família e usar estes saberes para ajudar os romanos, os filhos, a também saberem.